Vamos atualizar o caso do bebê transferido de Santa Cruz para Natal, para internação em UTI pediátrica. Você lembra dessa imagem, né? O Tá Na Hora mostrou a situação da criança ontem, que foi atendida inicialmente no hospital de Santa Cruz, onde a equipe médica improvisou uma máscara de oxigênio utilizando uma embalagem de bolo. Hoje a nossa equipe voltou ao Hospital Varela Santiago aqui em Natal e vamos acompanhar a reportagem de Vanessa Florencio aqui, agora, na tela da audiência, nessa tela. Vamos ver, Cleito, solta! As imagens de um bebê de apenas 3 meses, utilizando uma embalagem de bolo como máscara para oxigênio, repercutiram em todo o país. O caso aconteceu no Hospital Municipal de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. O bebê estava internado desde o último sábado, com suspeita de bronquiolite, e o quadro clínico se agravou. Por não ser referência em atendimento de urgência materno-infantil, a equipe médica de plantão precisou improvisar, e foi o que ajudou a salvar a vida do bebê. Ele estava com bastante desconforto para respirar e eu já fiquei desesperada. Aí levei para o hospital, porém a vaga demorou, né, para a UTI e eu já estava ficando muito angustiada. Mas graças a Deus a equipe, mesmo não sendo um hospital que atendia pediátrico, né, que atendia criança, mas graças a Deus o que eles puderam fazer, eles fizeram. Que eu acho que isso foi crucial, assim, até para ele dar uma melhorada para poder ser internado. E fizeram de tudo para, mesmo sem recursos, cuidar dele. E isso foi muito importante. Até chegar aqui em Natal, como é que ele está agora? Graças a Deus está bem melhor mesmo. Está se recuperando bem. A equipe daqui é maravilhosa do Varela. Ele já foi internado aqui quando nasceu. E foi super bem cuidado e agora novamente, graças a Deus. Segundo a mãe, o bebê possui um quadro delicado de saúde. Ele tem hidrocefalia e chegou no hospital com um quadro de desconforto respiratório grave. A mãe afirma ainda que o município não dispõe de um atendimento infantil de urgência adequado. Por isso, ela recorreu ao hospital municipal. Lá tem a maternidade, a Ana Bezerra, mas eles não atendem as crianças, é só sendo com encaminhamento de outro hospital, mesmo sendo na cidade. Aí a gente sempre tem que recorrer a esse hospital, que não tem pediatra, porque o que tem lá, que tem pediatra, não atende. Aí, nunca, desde que meu filho nasceu, sempre tem essa questão, nunca atende ele, porque tem um sistema, eu não entendo direito, que tem que ser encaminhado. Aí ele, sempre que ele precisa, ele nunca conseguiu. Segundo os médicos que atenderam o caso, a manobra improvisada com a embalagem de bolo foi primordial para restabelecer as condições clínicas da criança, que chegou estável aqui em Natal e agora segue com tratamento adequado. Não foi o equipamento mais adequado, né, disponível, porém era o que tinha à disposição no momento. Então, foi o que melhorou a concentração de oxigênio para o bebê e deu suporte respiratório para que ele conseguisse evoluir satisfatoriamente e chegar até aqui. Ele chegou com bastante desconforto respiratório, precisou de uma máscara de oxigênio para poder ofertar mais oxigênio e então foi feita a medicação, toda a medicação na veinha, antibióticos, feito fisioterapia respiratória e agora, graças a Deus, o pequeno Gabriel está evoluindo com melhora do quadro. Nesta terça, o pequeno Gabriel foi transferido para a unidade de tratamento intensivo no Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal, onde segue internado em estado estável, mas sem previsão de alta. É estável, melhorando, já está estubado, então a tendência agora é curar, Deus quiser. O Hospital Municipal de Santa Cruz, na região Agreste-Potiguar, emitiu uma nota assinada pela direção técnica, afirmando que o bebê de 3 meses deu entrada no último sábado, com quadro de desconforto respiratório grave, congestão nasal, febre, rinorreia, vômitos e diarreia. Ele foi medicado e a equipe solicitou uma vaga de internamento em alguma unidade com UTI pediátrica. Porém, foi preciso usar o equipamento improvisado, enquanto a equipe aguardava a transferência. Uma cidade como Santa Cruz, ela não tem condições, nem o hospital municipal, ela tem uma UTI. Nós, para você ter uma ideia, nós pagamos só de profissionais aqui, só de plantonistas médicos,
R$130 mil por mês a cada equipe. Uma da PED 130 mil e da ANEEL 130 mil. Pagamos muito abaixo da média. Você imagina uma cidade como Santa Cruz ou outra cidade do interior qualquer, não vamos ser demagogos, vão construir, não vai funcionar. Primeiro eu digo isso porque dirigi o Maria Alice, eu sei das dificuldades do serviço público em administrar as coisas públicas. Olha só, a palavra do diretor do Hospital Infantil Varela Santiago. Tem experiência, né? Quer dizer, se constrói hospital e cadê a estrutura para que os profissionais possam trabalhar, né, gente? E agora, atenção, agora eu vou conversar com a médica, a doutora Ellen Salviano, que atendeu a criança em Santa Cruz e tomou a atitude, sim, de utilizar a embalagem de bolo como máscara de oxigênio para salvar a vida do bebê. E eu vou conversar com ela agora ao vivo, doutora Ellen, é um prazer conversar com a senhora no Tá Na Hora RN aqui da TV Ponta Negra. Boa noite. A primeira coisa que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte, a criança deu a entrada no último sábado, não é isso? De que maneira a criança chegou no hospital? O que é que a senhora observou logo de imediato sobre o quadro de saúde dela? É um prazer falar com a senhora. Boa noite. Olá, boa noite, Paulo, Mário César, boa noite a todos os seus telespectadores. Realmente essa criança ela deu entrada em nosso serviço no dia 8. Eu não estava lá como plantonista no dia, mas ao acompanhar o prontuário dessa criança, eu vi que ela chegou menos grave. Mesmo assim, foi dado suporte de oxigênio e solicitado uma vaga para essa criança num leito do Regula, né, que a gente tem uma central do estado que a gente solicita as vagas. E desde então que essa criança estava aguardando um leito. De início foi a regulação, entendeu que era um caso menos grave, direcionou ela para um leito de enfermaria, e na segunda-feira, quando eu assumi o plantão, essa criança já estava bem mais grave, até pelo fato de estar 48 horas com dificuldades respiratórias, e um bebezinho que já tem comorbidades há 2 dias, já com síndrome respiratória grave, ela começa a fadigar, começa a não apresentar mais resposta a suportes de oxigênio simples, como a máscara de Venturi que ele fazia uso. Certo. Ele não estava mais respondendo e estava complicando. Doutora Ellen, qual foi o momento, então, que a equipe, no caso, a senhora, né, percebeu que tinha que improvisar, portanto, né, essa embalagem de bolo, né, para que a criança pudesse respirar melhor? A senhora poderia explicar, então, aos telespectadores? Muita gente comentou o assunto virou polêmica realmente, não é verdade? Mas a própria mãe da criança falou há pouco tempo que foi importante, sim, essa improvisação, não é isso? Isso. Quando eu assumi o plantão às 7 horas da manhã, quando a gente assume o plantão, eu sempre costumo ir visitar todos os pacientes que ficaram de um dia para o outro, para mim poder começar a dar as condutas. E ao me deparar com o pequeno Gabriel, eu vi que ele já não estava mais respirando adequadamente com o suporte de oxigênio que tínhamos, que era uma máscara de Venturi. Ele já estava com a frequência respiratória bem alta, já tinha quadro mesmo que estava com cianose, ele já estava ficando roxinho e estava muito sonolento. Então eu me preocupei porque a única coisa que a gente tinha disponível era entubá-lo. E pensar em entubar uma criança que já é especial, que está com quadro de bronquiolite, porque não temos, eu achei que o pequeno Gabriel não merecia. Então a gente pensou que se a gente tivesse um HUD, que é esse capacete que a gente tentou criar, poderia oferecer um suporte de oxigênio melhor, estabilizá-lo até a gente conseguir um leito de UTI para Gabriel. E na ausência, pois não. Sempre acontece esse tipo de procedimento, é normal improvisar, portanto, esse tipo de atendimento quando se chega a criança, como chegou exatamente esse bebê, é normal, então, fazer essa improvisação? Normal não é, viu, Márcio? Mas, infelizmente, é comum. Quem trabalha no SUS, se não viver de improvisos, ou morre muita gente, ou desiste do SUS. Porque o SUS nem sempre temos. Então, eu brinco que quando a gente sai de casa para dar um plantão na rede do SUS, a gente não sabe o que vem para a gente, né? Então, a gente pode pegar... De novo, essa improvisação, se fosse necessário em outra criança, eu repetiria para salvar uma vida?
Sim, com certeza. Porque os meios empregados, para mim, é o que menos importa. O que importa é que a gente ganhou o tempo necessário. O pequeno Gabriel hoje está numa UTI e está lutando de forma digna pela vida dele, com todo o suporte que ele precisa agora. E que se a gente não tivesse improvisado, talvez o desfecho não fosse esse. A gente estivesse dando outro tipo de entrevista agora. Eu quero, doutora Eli, primeiro agradecer a sua atenção, explicando para a população o porquê que teve que fazer essa improvisação. A gente percebe que não é fácil para vocês, profissionais da área da saúde, para trabalhar, não tem estrutura. Não tem estrutura que é para ter. Isso é um fato, que isso é grave. Doutora Ellen, e eu quero parabenizar a senhora, através do programa Tá Na Hora RN, porque a senhora e a sua equipe que fizeram tudo para salvar essa criança. Se não fosse essa improvisação, com certeza, essa criança não poderia estar viva nesse momento, porque ela chegou aqui em estado grave ainda. Eu quero parabenizar a senhora, toda a sua equipe e agradecer, tá bom? Pela sua participação aqui no programa Tá Na Hora. Eu que agradeço, Mário, a oportunidade e, antes de tudo, agradecer mais uma vez a minha equipe que apoia todas as minhas loucuras e que no final dá certo. Muito bem. Doutora Ellen, muito obrigado, viu? Deus abençoe a senhora, a sua equipe, viu? A sua família, tá bom?